Boa tarde, Pedro. Tudo bom? E aí, professor, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo Tá- jóia. O Ah, Pedro vai falar para a gente aí sobre o tema as alterações no Simples Nacional em meio à pandemia do coronavírus, né? Toda essa pandemia aí, que não é só pandemia viral, né? Pandemia geral aí da economia, contador trabalhando para caramba e em casa, né? Porque às vezes não pode nem mais entrar no escritório, tem que se adaptar a todas essas circunstâncias e tá sendo bombardeado direto com MP disso, com MP daquilo, com alteração, com benefício de não sei o quê. E o contador precisa agora, nesse momento, mais do que nunca, botar aí à prova aí suas habilidades, suas competências de adaptação ao mercado. Bem, eu fico muito orgulhoso aqui, né, de dizer que o Pedro, né, além de ser já um profissional da contabilidade, o Pedro não começou agora, né? Ele tem carinha de novinho aí, mas já tem alguma experiência aí já aí na batalha, né, do dia a dia. O Pedro também faz uns cursinhos por aí, faz alguns treinamentos, né, Pedro? E eu tenho orgulho de dizer que o Pedro é o nosso egresso, né, aqui do curso de assessoria contábil fiscal da Universidade Veiga de Almeida, né? O Pedro é o nosso ex-aluno, egresso da pós-graduação em assessoria contábil fiscal, e agora ele vai estar compartilhando aí com a gente um pouquinho, né, da experiência dele do dia a dia, né, do sofrimento dele, né, do dia a dia aí, e vai estar compartilhando aí com a gente algumas soluções, alguns pontos de vista em relação ao tema que ele vai abordar agora. Obrigado, Pedro. Pode se apresentar para o pessoal aí que está nos ouvindo. Fala, pessoal, tudo bem? Como o professor falou aí, fui aluno, né, fiz ano passado a pós-graduação, tá na Veiga de Almeida. Eu gostei muito, queria agradecer muito aí ao professor Sameiro, tá? A todos os professores que fizeram parte lá da, da, dessa pós. E, galera, o que eu sempre falo para todo mundo, tá? A pós ela é muito boa, a matéria passada também lá é muito interessante, foca muito na parte prática. Todos os professores que estão lá, eles trabalham realmente no dia a dia ali daquela matéria que eles estão ministrando, e isso é muito importante, porque eles trazem casos reais que aconteceram com eles. E o que eu digo para todo mundo, tá? Que é muito mais do que a matéria que você aprende, é o conhecimento ali do dia a dia, tá? Dúvidas de pessoas, de alunos que já estão trabalhando na área, eles vão trazer essas dúvidas e o professor vai tirando essas dúvidas. Você vai aprendendo muito mais, vai somando, né, com aquilo que você vai aprendendo com aquela matéria que o professor vai passando. E a gente tem que aproveitar isso. Infelizmente, na faculdade não é muito aproveitado. Na pós também eu vejo que alguns alunos não aproveitam isso, tá? Eles sentam ali na cadeira e não conversam com ninguém, não interagem com o professor, não interagem com outros alunos. Eu acho que uma pós, a gente ganha muito no network também. Eu, com essa pós que eu fiz, graças a Deus, aprendi muita coisa ali. Realmente, eu não sabia, aprendi com professores, casos reais, e também consegui fazer várias parcerias ali dentro da pós, tanto com os alunos quanto com os professores. A gente termina, minha turma que terminou a pós agora, a gente tem um grupo e a gente fica se ajudando ali, muitos começando a montar seu próprio negócio, outros conseguiram uma vaga de emprego, e sempre surge aquela dúvida e nós vamos trocando conhecimentos. Então, isso é muito importante também quando você vai fazer uma pós. A gente não é igual à faculdade, de sentar ali, só anotar o que o professor está passando e pronto. Não. Tirem suas dúvidas, aproveitem ao máximo o que o professor está passando, a experiência que o professor tem, e eu tenho certeza que o professor também aprende muito com a gente, com nossas experiências. Como o professor da palestra anterior falou, a gente aprende. Sempre quando eu estou dando aula, ministrando algum curso, eu aprendo muito também com as pessoas que estão tirando dúvidas. E é isso que eu queria deixar de recado aí para vocês. Aproveitem tudo que vocês consigam aí em qualquer lugar que vocês vão, tá? E eu foquei nesse assunto aqui na alterações do Simples Nacional em meio à pandemia, por quê? Infelizmente, o Simples Nacional ele não é muito bem visto aí, tanto pelo governo, tanto pelos nossos amigos aí profissionais da contabilidade, né? Eu vejo muitos contadores falando, aquele contador do Simples Nacional, aquele contador que vai ganhar menos porque está trabalhando com o Simples Nacional. E o governo também ele não dá muita atenção às micro e pequenas empresas, que são as empresas que podem participar e podem optar
pelo Simples Nacional. Então, em qualquer lugar que eu vou, eu falo sobre o Simples Nacional, porque eu entendo que é de extrema importância o contador saber o Simples Nacional, tá? E agora, mais com essas alterações aí, não basta... eu vou falar para vocês aqui as alterações que vão ocorrer e os impactos que isso vai trazer, tá? Tanto para as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, tanto para os contadores que prestam serviços para essas empresas do Simples Nacional. Eu vou começar o slide aqui para passar para vocês algumas coisas e eu vou explicando direitinho para vocês essas alterações e os impactos que elas vão trazer, tá, para nós contadores. Só queria me apresentar aí, tá? Quem quiser me seguir lá no Instagram, @Pedro Mendes Contador, eu falo muito do Simples Nacional lá, tem muita matéria, eu coloco também muita coisa sobre a contabilidade em si, dou muita dica para quem está começando, para os estudantes, é muito legal. E também tem meu canal do YouTube, que é o Descomplicando Simples. Lá tem muita coisa sobre o Simples Nacional na prática. Eu coloco lá mesmo passo a passo de alguns assuntos do Simples Nacional. E quem quiser também me conhecer mais um pouco, conhecer sobre o curso, que eu vou falar um pouquinho lá no final, tá? É só acessar meu site aí, www.pedromendescontábil.com.br, ok? Vou começar aqui a palestra aqui para vocês, vou mostrar um pouco. Mas antes de eu falar das alterações e dos impactos, eu queria mostrar para vocês aqui a importância, tá, das micro e pequenas empresas para o Brasil, tá? Para vocês terem uma noção, as micro e pequenas empresas, elas representam mais de 98% das empresas privadas do Brasil. Isso é muita coisa, tá? E elas representam ali em torno de 27% do PIB nacional. Então, elas representam muita coisa para o Brasil, tá? E elas também representam mais de 50% dos empregos formais. Então, galera, para vocês, muita gente não sabe disso, tá? As micro e pequenas empresas, elas são muito, mas muito importantes para o cenário, para a economia brasileira. Então, qualquer alteração que tenha para essas empresas, o impacto ele vai ser muito grande, tanto o impacto negativo quanto o impacto positivo. Nós estamos vendo agora nessa pandemia, tá? Muitas empresas fechadas, nós estamos vendo o problema que está ocasionando aí para a economia. Você nota que as empresas grandes elas estão continuando funcionando, supermercado, McDonald's, essas coisas ainda estão conseguindo ter um faturamento, às vezes está até aumentando o faturamento. Mas as micro e pequenas empresas, em grande maioria, estão fechadas, tiveram faturamento aí, as que estão abertas, né? Estão funcionando com tempo reduzido, com menos pessoas, então está faturando muito menos. Então, por isso que o impacto na nossa economia está sendo muito grande relacionada a essa pandemia que está acontecendo aí. Então, eu vou citar aqui as alterações que ocorreram somente dentro do Simples Nacional, tá? Estão tendo várias alterações aí, mas eu queria explicar para vocês aqui, passar para vocês somente essa parte do Simples Nacional, que parece ser uma alteração boba, né? Que é essa parte do vencimento dos impostos, mas do jeito que eu vou passar para vocês aqui, o que eu vou demonstrar, isso pode causar um impacto muito grande dependendo da atitude que vocês, contadores, e também os donos das empresas tomarem, tá? Porque dependendo do que eles fizerem, tá? Dependendo da atitude que for tomada, a empresa pode fechar no futuro, pode ter um problema muito grande, pode ficar uma empresa devedora. Então, a gente tem que ter muito cuidado antes de passar qualquer informação, por mais que a informação pareça ser boba, tá? Eu vou começar aqui a falar para vocês, tá? Eu vou citar agora aqui os impactos, tá, para as empresas. Eu vou começar falando sobre os impactos que essa mudança aí do Simples Nacional. Eu vou falar também qual é a alteração, a principal alteração que ocorreu dentro do Simples Nacional e vou falar para vocês aqui o impacto dessa alteração para as empresas, tá? O que ocorreu dessa alteração aí dentro do Simples Nacional, tá? Foi prorrogado os tributos, tá? Para todos os optantes do Simples Nacional, tá? Todo mundo sabe disso, né? Quem não sabe, está sabendo agora, tá? Mas o que aconteceu? Tá? O governo, ele permitiu que as empresas, tá? Prorroguem, tá? O pagamento dos tributos ali dentro do Simples Nacional. Só que ele fez o seguinte, ele somente prorrogou, ele fez 2 prorrogações, tá? Com 2 vencimentos, com início de 2 vencimentos diferentes. Os períodos de apuração do mês 3, do mês 4 e do mês 5, que tinham os vencimentos originais, tá? No mês 4, no mês 5 e no mês 6, eles foram prorrogados para as seguintes datas, tá? Os tributos federais, dentro do Simples Nacional, para quem não sabe, tá, galera? A empresa paga todos os tributos que qualquer empresa pagaria, imposto de renda pessoa jurídica, CSLL, PIS, COFINS,
contribuição, paga até o INSS patronal também, paga tudo isso, tá? O Simples Nacional, ele não é um tributo, ele é uma forma de tributação. Então, só que com uma alíquota totalmente reduzida, dependendo ali do anexo que a empresa faça parte, tá? Então, como é que ficou separado esse vencimento dos tributos dentro do Simples Nacional? Os tributos federais, eles tiveram o vencimento prorrogado para início, tá? Em outubro, ficou a competência do mês 3 ficou o vencimento para o mês 10, tá? A competência do mês 4, o vencimento foi para o mês 11, a competência do mês 5 foi para o mês 12. Sendo que os impostos municipais e estaduais, eles não foram prorrogados com a mesma data. Eles tiveram outra data de prorrogação, tá? No caso do ICMS e do ISS, o período de apuração do mês 3, o vencimento começa no mês 7, o do mês 4, tá? O período de apuração do mês 4, ele foi prorrogado para o mês 8, e o período de apuração do mês 5, ele foi prorrogado do mês 9. Então, nós vemos aí que existe 2 vencimentos diferentes para todos os tributos dentro do Simples Nacional. E isso gera um pouco de dúvida, porque a gente tem que dar uma lida direito na lei, ver como é que isso faz, para a gente conseguir passar essa informação para o cliente com uma linguagem mais fácil, tá? Porque a lei vem, ela joga aquela matéria para você ali. Se você jogar para o cliente, ele não vai entender, porque o cliente às vezes não entende quais são os tributos. Como ele só paga uma guia, ele acha que o Simples Nacional, né, já é o imposto. Então, para você explicar isso para ele, que tem um vencimento de ICMS ou ISS no mês, e o tributo federal, né, os tributos restantes, em outro mês, é meio complicado. Então, nós temos que ficar muito atento a isso, tá? Esses vencimentos aí diferentes, porque isso pode trazer um problema muito grande para a empresa, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês qual foi a principal mudança aí que teve dentro do Simples Nacional, que foi essa, tá? Do vencimento dos tributos. Infelizmente, até agora, ainda não saiu nada referente a parcelamentos. Muitas pessoas vêm perguntar para mim sobre isso. Pedro, o parcelamento também foi prorrogado? O que aconteceu com o parcelamento? Eu posso deixar de pagar essa parcela aqui? Infelizmente, os parcelamentos ainda dentro do Simples Nacional ainda não falaram nada relacionado a essa parte dos parcelamentos, tá ok? E uma questão muito importante que eu queria falar disso, tá? Porque as pessoas analisam o seguinte: venceu, eu não preciso pagar agora o Simples Nacional, então isso é uma coisa boa, porque eu estou com pouco dinheiro, estou com pouco dinheiro em caixa, então essa prorrogação ela foi muito boa para a minha empresa, eu vou deixar de pagar. Infelizmente, tá? Muitos contadores e muitos empresários eles já têm essa visão. Se eu não tenho que pagar agora, é melhor para a minha empresa, então deixa para depois. Depois eu vou fazer uma análise para ver se eu vou conseguir pagar ou não. E muitos contadores também, que a gente chama de contador da antiga, né, vamos dizer assim, o contador que é só cumpridor de obrigação, ele também, às vezes, não quer muito trabalho. A pessoa que cobra um honorário super baixo para o cliente ali, só para cumprir a obrigação, só para fazer o básico, quando ele vê isso daí, foi prorrogado o Simples Nacional, então não vou ter trabalho agora, vou deixar para depois, vou falar para o cliente, não paga agora não, paga depois no vencimento, tá? Muitas pessoas têm essa visão, mas a gente tem que ter muito cuidado relacionado a isso, tá? E uma pergunta que ocorre muito é essa, tá? Essa prorrogação, ela é boa para as empresas? Essa prorrogação do Simples Nacional nesse momento, tá? E a resposta que eu dou para todo mundo depende, tá? Depende muito se essa prorrogação ela vai ser boa ou não para a empresa que você está prestando serviço. E por quê? Vou explicar para vocês o porquê disso. Primeiro, a gente tem que saber se realmente é necessário, tá? Se realmente é necessário fazer, se prorrogar, tá? Esse vencimento para essa empresa. Por quê? Existem empresas, é lógico, que estão fechadas e não tem realmente um faturamento, não teve receita esse mês, tá? Para conseguir pagar o imposto, que é de uma receita que ela recebeu mês passado, tá? Então, para esse tipo de empresa, realmente é necessário fazer essa prorrogação, porque a empresa não tem dinheiro em caixa, então tem que fazer essa prorrogação para pagar no futuro, tá? Mas também a gente tem que analisar o futuro para saber como é que vai fazer esse pagamento, depois eu vou explicar para vocês, tá? A gente tem que fazer também, a empresa tem que ter, né, um bom planejamento, tá? Ela tem que ter um ótimo ali planejamento de fluxo de caixa, tá? As empresas que já vinham fazendo isso antigamente, tá?
Infelizmente, né, a gente sabe, galera, só abrindo uma aspas aqui, a gente sabe que quem trabalha com micro e pequenas empresas, normalmente as microempresas, elas não têm muito um fluxo de caixa bom ali, não tem um planejamento muito bom da empresa, tá? E elas não querem pagar por esse tipo de serviço. Normalmente a gente quer fazer um BPO financeiro, quer fazer uma análise ali do fluxo de caixa, uma gestão do fluxo de caixa da empresa, e a gente vai cobrar por um valor, e elas, às vezes, essas microempresas, elas não querem pagar, elas acham, o custo é muito grande, isso para mim não vai fazer diferença agora e tal. Com as pequenas empresas, a gente já consegue vender esse serviço de uma forma mais fácil. Mas, de qualquer modo, as empresas que já vinham fazendo isso antes, com certeza, elas estão. O impacto dentro da empresa está sendo menor. Tá? É o que eu falo para todo mundo, para as empresas e para os meus clientes, é que a gente tem que fazer uma reserva de caixa ali de 6 meses, de 1 ano. Tá? As empresas que fizeram isso, hoje em dia estão conseguindo, o impacto está sendo muito menor lá dentro da empresa. Elas têm dinheiro ali, um fluxo de caixa bom para conseguir pagar o Simples Nacional ou as despesas que estão acontecendo no momento, tá? Infelizmente, muita gente, mas muita empresa está aprendendo isso agora, tá? Na porrada, vamos dizer assim, né? Está aprendendo ali no dia a dia que deveria ter um controle de fluxo de caixa, que deveria ter um planejamento, que deveria ter feito uma reserva de capital ali, reserva de capital de 6 meses, independente do mês que você for fazer a análise lá para o seu cliente, e muitas empresas estão aprendendo isso agora, tá? E isso é ruim, porque isso é ruim de uma certa parte, né? Mas também ela pode ser boa, vou explicar para vocês lá, porque elas estão sofrendo muito, o impacto está sendo muito grande e isso é muito complicado. Então, primeiro, para você ver se vai fazer ou não essa prorrogação no cliente de vocês têm que fazer também um planejamento com o cliente, tá? E esse planejamento, ele tem que ser individual, ele tem que ser para cada empresa, tá? Não é você, não, vou analisar aqui uma coisa superficial e falar para todos os meus clientes que eles devem fazer de um determinado modo. Não, você tem que pegar cada cliente e fazer uma análise para cada um. Por quê, galera? Porque cada cliente é uma realidade diferente. Tem cliente meu que está faturando o dobro nesse momento. Por quê? A atividade que ele exerce, o que ele vende, tá? Hoje em dia está sendo muito consumido. Outros não, outros já estão com portas fechadas, porque não teve condições, caiu muito, a receita dele estava menor que as despesas, então eu prefiro fechar. Então, a gente tem que fazer uma análise individual de cada empresa para analisar se esse impacto ele vai ser grande ou não ali para as empresas, tá? E outra coisa também é o pagamento, tá? Esse impacto ele pode ser grande dependendo do que eu estou falando aqui para vocês, tá? Dessas análises todas que vocês têm que fazer para as empresas. Por quê? Quando chegar no vencimento dessa prorrogação, dessas competências que eu falei para vocês, vão existir também, vai existir também o pagamento da competência do mês, tá? Por exemplo, quando chegar em outubro, você vai ter que pagar essa competência que você prorrogou e vai ter que pagar a competência de setembro. Quando chegar em novembro, você vai ter que pagar de outubro e essa prorrogada. Em dezembro, a mesma coisa. E no final do ano ainda é pior, porque tem o adiantamento de 13º em novembro, tá? A primeira parte, no caso, 13º, e em dezembro tem um 13º. E muitas empresas também, escolas, dão férias para os funcionários em janeiro, então tem que fazer o pagamento em dezembro. Muitas empresas também dão férias em dezembro, tem que fazer o pagamento das férias. Então, quando chegar em outubro, novembro e dezembro, vão ter 2 competências em cada mês para você pagar no Simples Nacional, além de todas aquelas despesas extras, né, vamos dizer assim, que vão ter, que já ocorrem normalmente nesses 3 meses. Então, a gente tem que ter muita atenção relacionado a isso. Tá? A gente tem que fazer um bom planejamento para a empresa que você está fazendo, que você presta serviços, tá? Para ver se é melhor ou não prorrogar. Tá? Se você decidir que é melhor prorrogar, tá? Uma dica que eu dou para todo mundo, tá? Vou prorrogar, eu só vou querer pagar os tributos lá em outubro. Tá? Você já pode fazer o que acontece? Você já tem que fazer a apuração do imposto normal do tributo ali dentro do Simples Nacional. Tá? A guia vai ser gerada com vencimento postergado. O que você pode passar para o cliente? Desse mês deu tanto. A cada mês, até chegar o mês de outubro, você pode ir juntando uma parte, tá, desse imposto. Para quando chegar em outubro, você já tem o dinheiro juntado,
tá? Para pagar esse imposto que você, esses tributos, né, do Simples Nacional que você prorrogou. Então, essa é uma dica boa que eu dou para vocês aí na parte de planejamento, mas, como eu disse, é análise individual de cada empresa, tá ok? E agora eu vou falar para vocês aqui os impactos para os contadores, tá? Vou explicar aqui os impactos que acontecem aqui para nós, contadores, que prestamos serviços para essas empresas, tá? Eu vou citar primeiro os impactos negativos que essas alterações, que essa alteração, ela trouxe, no meu ponto de vista, como eu trabalho e estudo muito sobre o Simples Nacional e trabalho com empresas do Simples Nacional, a grande maioria dos meus clientes são empresas do Simples Nacional. Eu vou citar aqui para vocês, os pontos negativos que eu vejo, tá? Dessa alteração dentro do Simples Nacional, tá? O trabalho dobrado é lógico, né? Para entender todas essas mudanças. Por quê, galera? Porque além de você entender, você tem que entender todas as outras mudanças que estão acontecendo no mercado, tanto relacionado a pagamento de salários, tá? Todas essas MPs aí de pagamento de salário, de empréstimos, tá? De adiantamento de férias, você tem que dar uma estudada, porque você tem que analisar tudo, todas essas MPs, todas essas leis que estão vindo aí, para você poder tomar uma decisão baseado nessa prorrogação do Simples Nacional. Não basta só analisar, tá? Relacionado à parte aqui do Simples Nacional. Você tem que pegar todas essas mudanças, dar uma estudada na lei, entender e conseguir explicar isso para o seu cliente, porque às vezes é muito difícil o cliente entender. Nós, contadores, já fica um pouco complicado entender toda essa mudança, todas essas leis, e aí que vai o ponto de você trabalhar junto com outros contadores, tá? Eu sempre falo que a gente não deve tratar o nosso colega de profissão como concorrente. Eu não vou falar com aquele outro escritório de contabilidade, com aquele outro contador, porque ele pode tirar meu cliente, porque é meu concorrente. Não, a gente tem que trabalhar junto. Assim como o professor falou em relação à perícia, nós também que somos empresários, nós temos que trabalhar junto com outros empresários, porque nesse momento a gente consegue tirar dúvidas com outros empresários, tá? Com certeza, o que você sabe, às vezes o outro profissional não sabe, e o que o outro profissional não sabe, às vezes você não sabe, então vocês juntam ideias e trabalham juntos, tá? E isso valoriza a classe. Todo mundo crescendo, todo mundo aprendendo, valoriza a classe vai ficar mais valorizada e assim nós vamos conseguir ganhar mais, né? Cobrar um honorário muito baixo, as pessoas falam muito relacionado aos honorários aí, é justamente por isso. Muitos contadores, infelizmente, a gente pede valorização, né? A gente quer que as pessoas valorizem os contadores. Mas muitas das vezes, nós mesmos, contadores, não nos valorizamos, tá? A gente não anda unido com outro colega de profissão. A gente quer ficar no nosso mundo, muitos, né, que eu vejo isso acontecendo, quer ficar no mundo dele ali, no escritório dele, e não abre a sua mente, não abre a sua visão para fazer parcerias com outros contadores da mesma área, nem que seja o contador mesmo que já tem outro escritório que trabalha para Simples, não importa, a gente não tem que ver o colega de profissão como concorrente, a gente tem que ver, tratar eles como aliados, a gente vai crescendo junto, a gente vai ser muito mais valorizado e no futuro a gente vai conseguir cobrar honorários maiores, salários maiores e vai ser melhor para todo mundo, tá? E o segundo ponto aqui que eu vou falar para vocês dos pontos negativos, tá? É conseguir fazer uma análise individual de cada cliente no cenário atual, né? Nesse home office. O que acontece, galera? A grande maioria dos escritórios de contabilidade, eles não são preparados para trabalhar em home office, tá? A gente vê muitas pessoas aí, muita matéria vindo dizendo que a contabilidade vai acabar daqui em 2025, sei lá em qual ano, porque a tecnologia está invadindo os escritórios de contabilidade, tá? A tecnologia está vindo como uma louca em cima dos escritórios de contabilidade e a grande maioria dos escritórios de contabilidade tem aquela visão antiga do papel, da entrega e tal, das obrigações, tá? E é o que eu digo para todo mundo, os escritórios de contabilidade não vão acabar, mas aquele escritório que não se reinventar, não entrar nessa parte da tecnologia, realmente esse escritório ou vai terminar, esse escritório ficar na parte analógica, ou ele vai ter muita dificuldade de conseguir novos clientes e competir, tá, com outros escritórios que já estão com essa parte de TI mais implementada aí. Então, para a gente, né, eu confesso que lá no meu escritório, a gente estava implementando esse sistema todo de tecnologia, tá?
o sistema de contabilidade ainda não estava em nuvem, mas a gente já estava com essa ideia de colocar em nuvem. E quando aconteceu essa pandemia e ter que ficar em casa, realmente no começo foi muito complicado, porque a gente teve que fazer uma alteração muito drástica ali dentro do escritório. Graças a Deus que grande parte dessa alteração já estava sendo feita, tá? Mas mesmo assim foi complicado, tá? Botar todos os funcionários, todos nós sócios lá, com o computador interligado, com o sistema. A princípio, a gente colocou o servidor como a gente acessando ele daqui, depois a gente conseguiu fazer a troca e botar todos os computadores em nuvem. E muitos clientes, muitos escritórios de contabilidade eu vejo ainda, eu estou vendo lá no centro ainda, quando eu fui lá, alguns escritórios ainda estão funcionando, as pessoas indo até lá, porque não tiveram condições, tá, de fazer essa mudança ainda para o home office. Então, isso é um problema negativo que eu vejo nessas alterações todas. Como eu disse para vocês, que a gente tem que fazer uma análise individual, saber direitinho ali de cada cliente. Então, nesse momento que a gente tem vamos dizer assim, foi reduzido o nosso modo de trabalhar, né? Por estar em home office, às vezes a gente não tem todas as ferramentas para conseguir fazer essa análise do cliente. Então, realmente, eu entendo que isso seja um ponto negativo para algumas empresas, né? Para alguns escritórios de contabilidade. Para outros, nem tanto, porque já tem essa parte toda tecnológica, toda implementada, e também o cliente. Não adianta você também implementar todo o seu escritório tecnológico se o cliente não usa a sua tecnologia, ele continua mandando papel. Então, não bate ali, né? Ele mandando papel, você que tecnologia, você não consegue pegar a documentação dele para poder fazer análise ou para gerir aí o mês a mês da contabilidade do seu cliente, tá? Outro ponto também é a falta de atualização do sistema do Simples Nacional, tá? Isso é muito ruim também. O Simples, até pouco tempo atrás, ele atualizou, tá? Em certa parte, vamos dizer assim, se você for lá apurar o imposto, os tributos do Simples Nacional, tá? Ele vai gerar um DAS com vencimento do mês 7, ele está com vencimento baseado ali nos impostos municipais e estaduais, porém, como eu falei para vocês, são 2 vencimentos, né? São para os impostos municipais e estaduais e para os tributos federais. Então, na teoria, o que vai acontecer? Vão ser gerados 2 DAS, tá? Na teoria, era para ser gerado. Quando você fosse apurar o mês 4, quando você for apurar o mês 4 agora, já era para sair 2 guias. Uma guia com vencimento do mês 7, outra guia com vencimento do mês 10. Mas não está acontecendo isso, infelizmente. Tá? O Simples Nacional ainda está pecando nessa parte dessa atualização. Como eu falei para vocês, o governo meio que nunca dá muita importância para as micro e pequenas empresas, então possivelmente isso vai ser o último caso, quando estiver chegando lá próximo vencimento do mês 7, e nem isso, tá? Porque eu acho que vai passar um pouco, porque para os impostos aí que vencem no mês 7, já tem um modo aí de você conseguir gerar uma guia, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, provavelmente o governo está lidando com outros assuntos e está deixando esse do Simples Nacional um pouco para trás. Então, se você for passar a informação para o seu cliente, se o cliente já entendeu a informação dessas mudanças do Simples Nacional e quiser fazer logo o pagamento do ISS, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente como a gente consegue, do ISS e do ICMS, como a gente consegue gerar logo essa guia para o cliente, pelo menos adiantar uma parte, deixar só os tributos federais para depois. Isso tudo eu vou explicar para vocês já, tá? Esses são uns pontos, uns impactos negativos que eu entendo, tá? Que está gerando para nós, contadores, nós que temos escritório de contabilidade, nós que trabalhamos em casa. Eu acho que são os pontos negativos aí que eu vejo nessa situação. Pode ser que tenha mais, tá? Mas esses são os principais que eu vejo aí nessa parte. Agora eu vou falar para vocês aqui os impactos positivos, que aí é a parte boa, né? Eu sempre gosto de deixar a parte ruim no começo, a pessoa ficar, poxa, mas agora eu vou dar a solução e as coisas boas que podem vir para a gente baseado nessa alteração, tá? Desculpa, pessoal. Antes eu vou falar aqui sobre essa parte aqui da falta de atualização do Simples Nacional, tá? Vou só explicar um pouquinho aqui para vocês, tá? O que acontece, tá? Eu até expliquei já até antes aí, tá? Que é a emissão de 2 guias, tá? Dentro do Simples Nacional, tá? Vão ser geradas 2 guias, que é o objetivo do sistema do Simples, gerar 2 guias para você fazer esse pagamento, tá? E para você que quer fazer o pagamento do
ISS e do ICMS antecipadamente, já quer separar esse tributo, por enquanto o sistema do Simples não faz automático, se você já quiser gerar essa guia, nós temos que fazer a geração de um DAS avulso, tá? Para esses dois tributos, ou para esses dois impostos, ou eles dois juntos. Você pode gerar uma guia única com esses dois, ou pode fazer só para o ISS, pode fazer só para o ICMS, aí fica da escolha e do planejamento que você fizer para a empresa, tá? E como é que a gente faz isso, tá? Não é simplesmente chegar lá no Simples e gerar o DAS avulso. Primeiro, você tem que fazer a apuração normal, tá? Do Simples Nacional daquele mês. Você faz a apuração normal. Quando você tiver quase para transmitir, antes de aparecer aquela aba de transmitir, o Simples Nacional, ele te dá todos os valores ali de cada tributo individualmente. Quanto é que cada tributo ele vai valer ali dentro daquele DAS, dentro daquela guia. Aí você anota aqueles dois valores, tá? Do ICMS e do ISS, se a empresa tiver os dois ou um ou outro, tá? Você anota aquilo, deixa guardadinho, tá? E faz a transmissão normal do Simples Nacional. Por quê, galera? A gente tem que fazer a transmissão. Não é só porque vence no dia 7 que a gente tem que fazer a transmissão lá perto no mês 7, né? Não. Tem que fazer a transmissão até a data prevista, que seria no dia 20. Faz a transmissão normal, tá? E depois você gera essa guia, esse DAS avulso. Depois que você fez a transmissão e anotou o valor do ICMS ou do ISS, você vai lá dentro do Simples Nacional, vai ter uma aba lá dentro do Simples Nacional, lá, gerar DAS avulso. Aí você vai clicar, vai colocar a competência que você quer pagar aquele DAS avulso, tá? E lá vai aparecer um campo com todos os tributos dentro do Simples Nacional. E você vai colocar o valor somente desses dois impostos, ICMS ou ISS. E depois vai gerar a guia. E vai mandar para o seu cliente fazer o pagamento. Por quê? Por que você tem que fazer a apuração? Porque se você simplesmente fazer o boleto, ele não vai aceitar, porque vai dizer que não tem uma apuração transmitida. Então, você tem que primeiro fazer a transmissão daquele mês lá do Simples Nacional, para depois conseguir fazer esse DAS avulso. Por enquanto, essa foi a forma que o Simples Nacional ele indica para a gente fazer, tá? Quando você quiser pagar o ICMS e o ISS antecipado, tá? Mas eles estão dizendo que futuramente vão automaticamente, vai ser gerada ali 2 guias, tá? Vai ser automático, 2 guias lá dentro do Simples Nacional, mas por enquanto a gente só está esperando, toda hora eu estou conferindo lá dentro do site do Simples Nacional para ver se aparece alguma notícia sobre isso, tá? Assim que sair, eu vou lançar lá no meu canal do Instagram, vou lançar no YouTube também, vou avisar para todo mundo sobre essa mudança aí, que vai ajudar bastante nós contadores, né? Vamos lá. Por que eu digo que vai ajudar bastante, tá? Tem muitos sistemas de contabilidade, o sistema que eu uso lá no meu escritório é assim, que ele já gera a guia Só que com essa mudança, não vai ser possível mais isso. Então, você vai ter que ir lá, mesmo depois de gerado, você vai ter que ir lá dentro da apuração do Simples Nacional, pegar o valor do ISS e do ICMS e fazer essa geração automática, manual, né? Para quem tem 1, 2 clientes, a gente pode até pensar, poxa, é tranquilo, 2. Mas quem tem 200 clientes, 100 clientes, imagina, é uma coisa meio complicada, né? E vamos aqui para outra parte também, que é a parte quando o DAS ele dá menos que R$10. Nós sabemos que o governo ele não aceita gerar um DARF ou um DAS menor que R$10. E às vezes a empresa tem um faturamento baixo e o ICMS ou ISS da empresa vai dar menos que R$10. Pedro, como é que eu vou fazer o DAS avulso se não é permitido, se não aceita fazer esse DAS aí menor que R$10 e fazer o pagamento? Então, lá dentro do Simples Nacional, lá dentro do sistema do Simples, ele ensina também, ele explica um pouco sobre isso. O que acontece? Quando o DAS ele dá 10 menor que R$10, você não faz a apuração dele agora, espera o outro mês para ver se aquele valor do DAS também vai dar menor que 10 ou se der maior que 10. Você soma esse valor que deu, vamos dizer que você fez a apuração agora, deu R$5, e na apuração do mês seguinte deu 15, então você vai somar esses dois valores, 15 com mais 5, 20, você vai gerar um DAS no valor de R$20 para por imposto, no caso, vamos
exemplificar aqui como o ISS, e vai fazer esse pagamento. Então, a guia só vai ser gerada no próximo mês e somando tem que passar de R$10. Se no mês seguinte for R$2, vai ficar 7. Então, também não vai passar dos 10, não vai conseguir gerar a guia. Vai para o próximo mês, até passar de R$10 e você gera a guia com valor somado, tá? E coloca a apuração do último mês que você está fazendo, não vai colocar 3 apurações, vai colocar somente da última e vai fazer a geração desse DAS para pagamento, tá? E, galera, se vocês quiserem esse slide aqui, esses slides, possivelmente o professor Sameiro deve passar para vocês, mas se vocês quiserem também, vocês podem solicitar para mim lá pelo Instagram, tá? Eu vou passar para cada um, tá? Vocês podem se inscrever lá também lá no meu site, que eu passei para vocês. É só botar o nome e o e-mail lá, que eu também vou passar esse slide para vocês. E eu tenho um link aqui também, ou quem quiser acessar diretamente lá no meu site, no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo exclusivo ensinando como emitir o DAS avulso, tá? O Sameiro falou que vai passar aí para vocês, tá? Ter um vídeo lá no meu YouTube, no canal do YouTube, que está explicando o passo a passo de como gerar esse DAS do ISS e do ICMS avulso. O vídeo está muito legal e espero muito que ajude vocês aí a fazer isso, porque eu vejo que muita gente não sabe. Muitos contadores aí, iniciantes, e contadores mesmo que nunca fizeram. Eu, particularmente, também nunca tinha feito esse DAS avulso, nunca tinha utilizado essa possibilidade aí de gerar um DAS avulso, mas foi a primeira vez, já aprendi, e depois que eu aprendi, eu sempre gosto de compartilhar o meu conhecimento, tá? Acho que o conhecimento ele não deve ficar só na gente, a gente tem que compartilhar. Se você sabe alguma coisa, compartilhe com os amigos, compartilhe com qualquer pessoa aí, eu acho que assim a gente cresce, tá? E quando você compartilha, quando você começa a ensinar, você aprende 2 vezes, você fixa mais aquilo que você aprendeu e também você aprende com a outra pessoa do outro lado, que ela vai te trazendo dúvidas, sugestões. Eu acho que é muito bom a gente sempre compartilhar conhecimentos, tá? E agora sim eu vou falar para vocês aqui os impactos positivos para os contadores relacionados a essa alteração. O primeiro impacto que eu vejo aí, que é muito bom para os contadores que fizerem tudo isso que eu falei, tá? De fazer uma análise individual, de passar as informações corretas para os clientes, tá ali lado a lado com o cliente, não faz isso, vamos juntar um dinheiro para pagar lá na frente, fazer uma análise toda, fazer um planejamento, tá? Para esse tipo de contador, o ponto positivo vai ser uma maior valorização, tá? Porque o cliente vai se sentir valorizado, ele vai valorizar seu serviço, porque o seu serviço está minimizando o prejuízo dele ou, às vezes, está maximizando o resultado dele. Como eu falei para vocês, tem empresas que estão recebendo mais, tá? E tem empresas que estão recebendo menos. Então, a gente faz aquela análise. A gente estuda todas as MPs que estão vindo. Às vezes, é melhor o cliente pegar um empréstimo, dependendo do empréstimo que vem aí, a alíquota dos juros do empréstimo. Às vezes, é menor, porque tem uma carência de 6 meses, você consegue pagar uma parcela maior. Então, você consegue fazer uma análise. Por exemplo, quem tem funcionário, o governo liberou aí para você, o governo vai pagar a metade do salário. De repente, esse valor que você economiza nesse pagamento de salário, você pode pagar o Simples Nacional, não precisa deixar para frente, tá? Porque eu vejo que muito acontece nas micro e pequenas empresas, o sócio, ele tira o que só. Primeiro ele tira o dele e depois ele vai pagar o que tiver que pagar da empresa, nas despesas da empresa. Isso é errado. Isso é errado. E isso nós, contadores, temos que explicar para eles o problema que pode trazer, tá? As dificuldades disso tudo. E como eu falei para vocês, muitos empresários estão sentindo isso na pele, tá? Tudo que você falava, se você já falava isso para o seu cliente anteriormente, ele nunca deu bola, nunca sentiu valor nisso. Não, depois eu faço, ele está sentindo na pele agora. E por isso que o próximo ponto positivo é relacionado a isso que eu queria falar para vocês, tá? O próximo ponto positivo para nós contadores, tá? É isso, a possibilidade de nossos serviços, tá? Botaram aqui, né? Metade não, proporcional ao auxílio-desemprego. Eu quis dizer metade, assim, uma parte do salário, né? Não a metade, mas uma parte do salário, realmente, tá? Então, a gente vai ter a possibilidade de novos serviços, como o BPO financeiro, tá? O BPO financeiro é um serviço que já está vindo aí em crescimento, tá? Muitas pessoas, muitos contadores já estão prestando esse serviço de BPO financeiro,
mas as micro e pequenas empresas ainda estão meio... As microempresas, então, é muito difícil de você conseguir implementar um BPO financeiro dentro dessas micro e pequenas microempresas. As pequenas empresas, como já tem um faturamento um pouco mais elevado, você já consegue pegar um pouco mais dessas empresas, mas você tem que batalhar bastante ali para conseguir, para o cliente ver valor nesse tipo de serviço, tá? Só que agora, depois que passar essa pandemia, tá? Agora não que muitos clientes aí vão estar sem dinheiro e tal, não vão querer agora aumentar suas despesas, tá? Mas assim que passar essa loucura toda, né, vai ser uma possibilidade de vários novos serviços, tá? Que você pode implementar para os seus clientes e para clientes novos. Eu tenho certeza que muitos empresários que estão passando dificuldade agora, eles vão sentir muito valor nisso, de fazer uma análise ali, fazer um planejamento, de fazer um controle ali do caixa dele. Então, aí nós, contadores, nós podemos entrar e ganhar um serviço extra, tá? Porque esse tipo de serviço não é junto ali à contabilidade, é um serviço extra. Você pode ganhar tanto fazendo a contabilidade para o cliente, quanto também fazendo BPO. E você pode também só fazer o BPO. Às vezes o cara já tem um contador e o contador não presta esse serviço e você já saiu na frente e já está atualizado e presta esse serviço. É muito bom isso, tá? E eu digo para todo mundo, nesse momento que a gente está em casa, está trancado, às vezes a gente fica com tempo ocioso aí, sem fazer muita coisa, começa a estudar isso. Aprenda o BPO, aprenda outros serviços que você pode... faz uma análise aí, ver qual serviço que eu posso prestar futuramente para os clientes, tá? Esse é um momento de a gente estudar, de aprender coisas novas, para quando o mercado voltar ao normal, você já vai estar na frente da grande maioria, você já vai estar sabendo aquilo tudo, você já vai conseguir conquistar novos clientes aí, isso é muito bom, tá? Isso é um ponto muito positivo que eu vejo também nessas alterações todas. Tá? E também o impacto positivo e negativo ao mesmo tempo, tá? Dependendo da visão que você tenha, que vai ser o fim do contador somente de cumpridor de obrigações, tá? O contador, nesse momento ainda mais, tá? O contador que ele é mais ativo na empresa, que passa um planejamento, que o cliente sente realmente ali que aquele contador está presente, tá? Esse contador ele vai bombar. Esse contador ele vai bombar, que a gente fala que é o contador consultor, o contador que passa informações corretas ali, o cliente vê a mudança na empresa, esse contador ele vai bombar, é o tipo de serviço que a gente fala, né? Que é o serviço do momento. E a gente tem que crescer muito nisso, tá? A gente tem que focar nisso, a gente tem que ser contador consultor, a gente tem que acabar com essa parte de venha para mim porque eu faço todas as suas obrigações. Não, obrigação é a parte menor ali dentro da contabilidade. É lógico que as obrigações elas geram multas, geram um grande problema, mas os seus clientes eles não querem saber muito disso, eles não sabem quais são as obrigações. Mesmo você passando para eles essas obrigações todas, ele não vai sentir valor muito nisso, que para ele é o seu serviço, ele vai achar isso, né? Não, é o seu serviço fazer essas declarações todas, então ele só vai te pagar por aquilo e não vai querer te aumentar. Mas a partir do momento que você passa as informações para ele, está junto com ele, ele vê ele maximizando ali os lucros, com certeza ele vai dar um valor muito maior para você, tá? E essa parte do fim do contador de somente cumpridor de obrigações é o que eu falo, que é uma análise que a gente faz aí, que normalmente esses contadores que cobram um honorário absurdo, né? Muita gente fala que tinha que ter uma tabela de honorários. Eu não concordo muito, não, de tabela de honorário. Eu acho que cada profissional, cada escritório, ele sabe das suas despesas. Tem escritório aí que tem despesa muito menor, consegue cobrar um honorário menor. Tem escritórios que são grandes, as despesas grandes, eles não conseguem cobrar um honorário menor, tá? Isso varia muito de escritório para escritório, mas quando está muito abaixo da média, a gente já abre o olho, né? Por que o cara está cobrando muito abaixo da média? De repente, ele é um contador assim, somente o cumpridor de obrigações, tá? O cara só cumpre aquilo ali, quando não passa informação nenhuma para o cliente, não faz balanço, não faz nada, ou quando faz tudo de qualquer jeito, não quer saber, não passa o que é melhor para o cliente, aí é mole ganhar aquele salário, aquele honorário, né? E o cliente, às vezes, também não tem noção do que é a contabilidade. Infelizmente, o empreendedorismo no Brasil é muito fraco, tá? Nós somos muito criadores. O brasileiro adora criar, toda hora vem criar algo novo, mas infelizmente a gente não sabe gerir o negócio. O contador ele não sabe, os empresários eles não sabem gerir o negócio. Acho que
É diferente dos Estados Unidos. Você vê lá nos Estados Unidos em filme, a criancinha desde pequena já vende suco para conseguir ganhar qualquer coisa, já vende os produtos velhos, os brinquedos velhos, e nós, aqui brasileiros, não temos essa cultura, né? Então, nós, contadores, temos que estar atuando juntamente com os empresários para conseguir fazer a empresa crescer e não morrer, né? Que a gente vê que muita empresa também no Brasil morre, né? Tem uma análise que eu vi aí, em 4 anos, mais de 50% das empresas elas fecham, justamente por isso, tá? Justamente por isso, porque não tem um controle bom, não tem uma administração boa, e às vezes o contador também não está atuando ali muito lado a lado com o cliente. Tá? E, galera, é isso que eu queria passar para vocês aí. Tá? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais aí sobre essa alteração que ocorreu dentro do Simples Nacional. Eu queria também que vocês entendessem um pouco mais da importância das micro e pequenas empresas para o Brasil. Tá? Isso que está acontecendo, tá? É muito complicado para as micro e pequenas empresas, está sendo muito complicado. E não é só de agora, tá? Isso já vem acontecendo há muito tempo, tá? O governo ele nunca deu bola, ele não dá muita bola, vamos dizer assim, para as micro e pequenas empresas. E nós, brasileiros, também não, tá? Você está vendo agora muita gente falando, vamos valorizar as micro e pequenas empresas, não comprem no McDonald's, compra no seu amiguinho. Mas por que as pessoas não faziam, não tinham essa visão antes? Tá? Você vê uma coisa, quando você monta um negócio, tá? Um amigo seu sempre vai fazer uma brincadeira, não sei o quê, sempre vai te diminuir a pessoa mais próxima. Quem vai dar mais valor ao seu trabalho, normalmente são as pessoas mais de longe. Tá? E isso é normal, já vem acontecendo há muito tempo. E eu espero muito que a partir de agora, tá, as micro e pequenas empresas sejam muito mais valorizadas, tanto por parte do governo, quanto por parte da população e de nós contadores, que eu vejo também contadores, tá? Diminuindo, vamos dizer assim, né? Quem trabalha para o Simples Nacional. Não, o Simples Nacional não dá muito dinheiro, não. Faz outra área, vai trabalhar com empresa do lucro presumido, lucro real. Cara, varia muito. O faturamento não quer dizer muita coisa. Você pode ter um faturamento menor, mas sua despesa é menor. E você tem um lucro, às vezes, maior do que alguém que teve um faturamento maior. Tá? Às vezes a pessoa, para trabalhar com lucro real e presumido, tem uma despesa absurda. Tá? Montar um escritório gigante, tá? Então o lucro dele às vezes é menor que você que trabalha para uma empresa do Simples Nacional, que na teoria tem um faturamento menor, mas a sua despesa é menor e você tem um lucro maior. Então é uma análise que a gente tem que fazer. Eu espero realmente que isso mude a cabeça de todos, nós contadores, governo e os empresários também, tá? E da população como um todo, tá? E eu queria passar para vocês aqui, galera, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre o Simples Nacional na prática, tá? Eu criei, tá, um curso do Simples Nacional na prática online, tá? Ele é pelo Hotmart. Eu criei, eu fui lançar agora na sexta-feira, mas não consegui, devido a um problema que teve no site, mas essa semana eu estarei lançando, tá? E todo mundo que participou dessa live aqui vai ter um desconto muito legal, tá? Um desconto de 50% do curso. Basta anotar esse código aí, esse cupom VIP Simples. Assim que lançar o curso, eu vou estar informando para vocês. Na hora da compra, basta colocar esse cupom, tá? E vocês vão ter acesso a 50%. O preço está goiabinha, tá baratinho lá, que eu sei que muito estudante vai precisar acessar esse curso e normalmente a gente não tem muito dinheiro, ainda mais nesse momento, tá? E quem quiser também me seguir no Telegram, tá? Eu vou dar um e-book grátis, dois e-books, na verdade, para quem está participando, quem participa lá no meu grupo no Telegram. Depois só me pedir, tá? Depois me adicione lá no Instagram, ou entre no meu site, que vai estar o link lá para o Telegram. Vai estar muito legal, tá? E meu site é isso aí, pedromendescontábil.com.br. E Pedrão, vamos responder as dúvidas aí, né, professor? Pedrão, obrigado aí pela tua participação. Vamos abrir aqui rapidinho para uma pergunta. O pessoal aqui já fez uma pergunta aqui. O Luiz Carlos, ele pergunta o seguinte: trabalha em uma construtora e incorporadora, todas no grupo. São do lucro presumido, somente um é do Simples. Competência março de 2020. Não enviei a declaração. Consigo apurar e enviar a declaração? Sim, consegue.
Consegue, sim, muito diferente do que as pessoas acham, tá? Você entregar a declaração mensal do Simples, ela não vai gerar multa. Você pode gerar ela normal. O que geraria multa é se você faz a entrega da declaração depois do vencimento do imposto, tá? Dos tributos ali do Simples Nacional. Então, se você chegar agora e gerar, não vai gerar multa para você, tá? Porque o vencimento está saindo para o mês 7. Então, você consegue, sim, gerar essa guia aí, fazer essa apuração e gerar a guia desse mês aí que você falou. Tá ok. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Já estou com o professor aqui, Valdir, né, que vai ser o palestrante do próximo tema. Ele está aqui na sala de espera, nos aguardando, já está lá preparadíssimo. Pedro, muito obrigado, cara, pela tua participação aqui, tá? Falando aí um pouco sobre o sofrimento, sobre a dor, né, do pessoal que trabalha em firma de contabilidade, que está aí envolto com essa questão da pandemia, que tem clientes, né, nessa situação. Por um lado, alguns clientes estão ganhando um pouquinho mais de dinheiro, estão se beneficiando, né? Porque em um momento de caos, também existe um momento de oportunidade, né? No caos tem oportunidade para alguém, né? Tem uma máxima que fala que quando alguém está perdendo, alguém está ganhando, né? Então, quer dizer, está sendo ruim, digamos, para a maioria, mas tem um grupo, né, de pessoas, empresários que estão acabando tendo algum benefício, né? Digamos aqui, considerando a parte lícita da situação, né? Então, os empresários, né? Alguns empresários estão se beneficiando com isso, né? Outros estão aí tentando se equilibrar na corda bamba, tentando se adaptar às novas condições, tentando não falir de vez, né? Alguns, infelizmente, já fecharam, outros a gente não sabe se vai abrir ou não mais, né? Mas é um momento difícil, né? E uma coisa que me chamou bastante atenção na sua fala foi a questão do planejamento, né? A questão da prevenção, de prever, né? E alguém disse aí no comentário, é necessário prever para prover, né? Isso é muito, muito verdade, né? Nesse momento agora, como você bem falou, né, as microempresas, elas já vêm sofrendo já de algum tempo. Nós acabamos de sair de uma crise econômica braba, estávamos em trajetória ascendente, né, de recuperação da economia, quando chega aí esse vírus aí, vindo aí de outro continente, para atrapalhar a nossa vida aqui no Brasil, né? O vírus também é globalizado, infelizmente. Mas os microempresários agora, né, vão começar a aprender, né, que eles vão precisar gerenciar melhor os seus negócios, né? Então não dá para ser como aquela vida, né, daquele cantor famoso, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Tem que planejar. A nossa vida pessoal, financeira, precisa ser planejada também. E a gente sabe que, na maioria dos casos, o micronegócio, o pequeno negócio, ele também é uma extensão, né, da vida pessoal do proprietário, né? Então, o proprietário, às vezes, ele vê essa loja, né, esse pequeno negócio, não como uma empresa em si, mas como seu emprego, como a fonte do seu sustento, né? E existe aí talvez aí uma carência, né, no sentido de ferramentas de gestão e também de percepção de que aquilo, mais do que um negócio, mais do que um seu emprego, também é um negócio, né? Então, é igual a história da galinha dos ovos de ouro, né? A gente depende da galinha, a galinha é um negócio. Ela põe os ovos, nós vamos nos alimentar dos ovos. Mas se a gente comer todos os ovos, não vai a gente não vai conseguir criar pintinho, né, para virar um frango, um galo, uma galinha, né, e multiplicar ali, né, aquele galinheiro. Então, se a gente ficar comendo todos os ovos dessa galinha, a galinha vai morrer e a gente não vai ter um galinheiro, né, à nossa disposição. Então, é necessário fazer o planejamento não só do fortalecimento, mas também do crescimento e da sustentabilidade do pequeno negócio, né? Todo pequeno negócio deveria surgir com a ideia de se tornar grande
e a gente só se torna grande administrando, e aí nós temos, quem sabe, aí daqui para frente, uma maior conscientização dos empresários, dos empreendedores, no sentido de valorização do contador, que não é só o cumpridor de obrigações legais e fiscais do governo, mas também é aquele que, o anjo da guarda, que vai ajudar a conduzir, né, o microempresário no caminho do sucesso e da prosperidade. Pedro, muito obrigado aí pelas suas considerações. Eu volto a falar que eu tenho muito orgulho, né, de ter você aí como nosso egresso do curso, né, de pós-graduação em assessoria contábil fiscal. Muito obrigado pela gentileza, oportunidade de estar passando, né, essa energia. Você fala com bastante energia, né, bastante. Se deixar, tu faz outra live aqui, só você, né? Mas muito obrigado, Pedro. Nada, professor, eu que agradeço aí. Eu só queria deixar um ponto rapidinho aqui, antes de encerrar. Essa parte que o senhor falou aí do empresário, né, da pessoa física, ela ter esse planejamento financeiro também e ela levar isso para a empresa dela. E nós, contadores, o que nós temos que fazer nessa parte de valorização? A gente não tem que ficar esperando o cliente valorizar o contador. Se nós sabemos as dificuldades do cliente, nós temos que entender os problemas dele, nós temos que chegar a ele e falar para eles, ó, às vezes está na cara do cliente e ele não sabe. Sua dor é essa, e eu faço isso e vou resolver sua dor e vou conseguir você aumentar seu faturamento ou o que seja. E aí sim ele vai valorizar nossos serviços. Não fique sentado esperando que vai acontecer uma reviravolta em tudo aí, que do nada os clientes vão valorizar todos os contadores. Não, agora eu preciso de um contador. Não. Você já sabendo as dores que ele está passando agora, você vai oferecer os serviços, vai falar dos problemas e tal, e os benefícios para os clientes, e assim nós vamos ser muito mais valorizados. E eu luto muito por isso, da valorização da nossa classe. Legal, muito obrigado muito pela obrigado. oportunidade. Fico muito feliz aí em participar, tá? Muitos professores meus aí, isso me deixa muito honrado. Espero, sinceramente, que todos tenham conseguido aprender um pouco aí sobre o que eu falei e tenham conseguido mudar a mente de algumas pessoas também, que vieram com um pensamento diferente do que eu falei. E, galera, muito obrigado mesmo e boa tarde para todo mundo. Obrigado, Pedro. Isso aí prova que nosso curso é um celeiro aí de novos talentos. Um abração para você. Com certeza. Abraço.